Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 15ª semana do Tempo Comum. Sexta-feira, 18 de julho de 2025. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro, como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até ao dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte, o que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome. Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. A misericórdia é maior que o sacrifício. Amados irmãos e irmãs, neste Evangelho de Mateus, encontramos Jesus numa situação que revela
com clareza, a tensão entre a rigidez legalista e a verdadeira essência da fé, a misericórdia. Ao caminhar com seus discípulos em um campo de trigo, num sábado, dia sagrado para os judeus, eles colhem espigas para matar a fome. Isso basta para os fariseus acusarem-nos de violar a lei. Mas Jesus, com sabedoria e firmeza, revela que a lei não deve ser usada como instrumento de condenação, mas sim como caminho de vida. Jesus recorda o episódio de Davi, quando ele e seus companheiros, famintos, comeram os pães sagrados, reservados apenas aos sacerdotes. O Senhor mostra que, diante da necessidade humana, a misericórdia prevalece sobre o rigor da norma. A fome daqueles homens não podia ser ignorada em nome de uma regra. E mais ainda, Jesus afirma: aqui está quem é maior do que o templo. Essas palavras são profundas. Jesus se apresenta como o centro da nova aliança, como aquele em quem a lei se cumpre plenamente. O sábado, instituído para o descanso e para o encontro com Deus, não pode se transformar em prisão ou motivo de julgamento. O Filho do Homem é Senhor do sábado, diz Jesus. Isso quer dizer que ele tem autoridade para interpretar a vontade do Pai acima da letra fria da lei. Essa passagem nos convida a refletir sobre como temos vivido nossa fé. Será que estamos mais preocupados em parecer corretos diante dos outros, do que em sermos misericordiosos como o Pai é misericordioso? Será que usamos as regras da Igreja ou da moral cristã para condenar os outros, esquecendo que a caridade é o maior dos mandamentos? Muitos, ainda hoje, se prendem a formalismos religiosos, a práticas vazias, a julgamentos apressados. Esquecem-se de que Jesus se revela no cuidado com os pobres, na acolhida aos pequenos, na compaixão para com os que sofrem. Ele nos ensina que a fé verdadeira não se mede pelo rigor, mas pela capacidade de amar. Quando Jesus diz: quero a misericórdia e não o sacrifício, ele está nos recordando que o que agrada a Deus não é o cumprimento exterior de ritos, mas um coração cheio de compaixão. Um coração que se dobra diante da dor do outro, que entende que a fome, o sofrimento, a fragilidade humana não podem ser ignorados em nome de uma prática religiosa. Neste sentido, somos chamados a sermos mais humanos, mais sensíveis, mais parecidos com Cristo. A fé que não se traduz em misericórdia corre o risco de se tornar apenas um sistema fechado, estéril e sem vida. É necessário sim guardar o domingo como dia do Senhor, participar da Eucaristia, respeitar os preceitos da Igreja. Mas tudo isso precisa estar a serviço da vida, da dignidade humana, da construção do reino de Deus entre nós. O verdadeiro culto a Deus começa com o olhar de ternura para com o próximo. Peçamos ao Senhor que nos liberte de todo legalismo que nos afasta do outro e que nos ensine a praticar a misericórdia em todos os momentos. Que saibamos ser justos, mas com compaixão. Firmes na fé, mas sempre com o coração aberto. Oremos. Senhor Jesus, Mestre da misericórdia, ensina-nos a viver Tua palavra com o coração cheio de compaixão. Que nossa fé não seja apenas aparência, mas uma entrega concreta ao serviço do bem. Ajuda-nos a acolher os que sofrem, a defender os inocentes e a ver em cada pessoa a Tua presença. Que possamos compreender que Tu és maior que o templo e Senhor do sábado. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Vos mostre sua face e se compadeça de vós. Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos!